Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o sistema aparecer para você também. Então vamos lá e bora pro vídeo. A obra começa com um lindo dia, mas de repente o desastre já se espalhou. As pessoas com medo e se perguntando o que é aquilo. Todos estão em desespero. Nosso prota está sentado no banco e ele olha para aquela criatura e ela é gigantesca. É maior até que prédios ao redor. O prota só consegue sentir medo. Seu celular está tocando. Enquanto a galera corre e tenta fugir, o prota está paralisado, encarando o monstro. Uma mulher vem em sua mente e é sua namorada. Ele não pode morrer ali, pois irá encontrar ela depois de 3 anos. Mas uma bola de fogo gigante é disparada, que vem em cheio para cima dele. O prota é frito instantaneamente. Com seus últimos segundos, ele estende sua mão, pensando em sua namorada. Sua mão encosta em uma água que está ali próximo, e uma espécie de energia ou alma sai do seu corpo. Isso tudo começou com monstros invadindo a Terra silenciosamente, porém com o tempo, eventos começaram a se repetir com mais frequência. Em 1934, o corpo de um dragão caiu do céu e estraçalhou um barco pesqueiro, mas no outro dia o corpo desapareceu misteriosamente. Já em 1947, foi um caranguejo gigante que levou várias pessoas para descansar no além. E em 2020, um monstro aquático apareceu, junto com uma lua vermelha. O estranho é que os monstros sempre acabam desaparecendo da noite para o dia, como se nunca tivesse acontecido. A cena corta e tem algumas pessoas conversando sobre ter acontecido algo gigante ali próximo, na noite anterior. O prota vai abrindo seus olhos e se pergunta o que é aquilo, e onde ele está. Ele olha para suas mãos, e não são mais mãos, agora são barbatanas, e tem algo muito errado. Ele fica assustado e se pergunta se por acaso ele virou um peixe. Então ele percebe um espelho ali no fundo e vai em direção. Quando ele vê o seu reflexo, realmente ele virou um peixe e ainda por cima uma carpa. Ele se lembra do monstro que apareceu antes dele falecer e se pergunta se ele virou um peixe por causa dele. O prota fica curioso com a sua namorada e também com o que aconteceu com o monstro. Porém, a situação atual é bem limitada. Ele percebe algo em suas costas e quando olha são espécies de caranguejos. Ele grita por ajuda e tenta se afastar o mais rápido possível. O prota acaba sendo encurralado, porém um peixe maior aparece e dá uma mordida no caranguejo. Uma sombra ainda maior aparece e outro peixe gigantesco dá as caras e engole o anterior. O prota está em choque, escondido dentro de uma latinha. Ele não sabe como sair dali, está cheio de monstros ao redor. Até que uma tela do sistema aparece, dizendo que o sistema de atualização foi vinculado com sucesso. Uma gosminha começa a se formar e se transforma em uma mulher, ou melhor, em uma sereia. O prota não entende nada e pergunta quem seria ela. A sereia segura sua barbatana e o puxa com muita velocidade. E eles estão subindo mais próximo da superfície. Um tempinho se passa e eles estão nas águas rasas. E o prota está um pouco enjoado. Ele pergunta quem seria ela. E ela responde dizendo que é o sistema dele. A telinha do sistema aparece com as suas informações. Raça, carpa preta. Level 1, habilidade, nenhuma. Poder de combate, 0,1. E ponto de evolução, 0/50. Prota pergunta como ele pode evoluir e ficar mais forte. E ela responde que ele só precisa comer. E joga uma migalha de pão para ele. Prota não perde tempo e já come. E o sistema informa que ele ganhou 0,1 pontos de evolução. Ele fica um pouco pensativo sobre evoluir comendo, mas em seguida já se motiva e vai atrás de outra migalha. O capítulo acaba e podemos ver o prota de barriga cheia. O sistema mostra que ele conseguiu mais 5 pontos de evolução. Ele pergunta se está certo aumentar só isso, depois de ter comido por tanto tempo. Mas ele nota mais migalhas caindo na água, e já vai engolindo tudo. O prota fica curioso sobre quem vem alimentar os peixes no meio da noite. E olha só quem está alimentando os peixes. Ela olha em seu amuleto, a foto deles juntos. Essa é a namorada do protinha. Ela está triste por não poder encontrar mais ele. E chorando diz que ele, Lin Hao, prometeu que esperaria por ela. O prota consegue ouvir e pensa que o nome do marido dessa pessoa é igual ao dele. Será que o marido dessa moça também morreu? Mas em fração de segundos ela se descuida. O amuleto cai na água, espantando os peixes. Ela fica ainda mais triste e outro cara chega, chamando pela líder da equipe. Ela diz que está indo e vai embora, mas ela não desistiu. Na cabeça dela está pensando que vai procurar por ele quando tudo acabar. O prota consegue ver a foto no amuleto e percebe que a moça que estava ali era sua namorada. Ele tenta gritar com ela e dizer para ela não fazer nada estúpido,
Ele tenta dizer que está vivo ainda, mas já não tem ninguém ali. Ele começa a chorar, dizendo que não poder falar é realmente um problema e que não consegue viver sem ela. Porém, ele olha para o amuleto, que na verdade é um relógio de bolso, mas já está lá no fundo, junto com as criaturas gigantes. E com a força atual dele, ele não consegue buscar. Ele fica triste quando pensa nele se afastando, mas engole o choro e cria motivação. Diz para ela esperar por ele. Um tempo depois, lá está o nosso Protinha, caçando criaturas pequenas, enquanto a sereia do sistema está dizendo que essa é a primeira vez que ela vê um peixe tão dedicado logo em seus primeiros dias. A tela do sistema aparece, o anfitrião atingiu todas as condições de evolução, deseja evoluir agora mesmo. Ele aceita e começa a brilhar em volta dele. Um tempo depois, ele abre os olhos e a sereia está encarando ele, perguntando por que ele demorou tanto tempo para evoluir. Ele diz que não sabe, porém está um pouco maior e com escamas mais fortes. Ela pergunta onde que ficou maior. E ele responde, dizendo que como é só um peixe, não mudou muita coisa. A janelinha aparece, e essas são as novas características do Prota. Ele está no level 3 e ganhou 2 habilidades, o tiro de cauda poderoso e a armadura de escamas de aço. A sereia explica como funciona. Durante 3 segundos, as escamas ficam duras como ferro, porém o tempo de resfriamento é de 10 segundos. O Prota olha para o lado e tem vários peixes devorando outra criatura. Ele já vai com tudo pra cima e começa a atacar os peixes. Agora ele tá top. Porém, em seu descuido, outro monstro já tá com a bocona aberta para devorar ele. Então ele o encara e ativa sua habilidade, assim que o peixe dá a mordida, que acaba quebrando os dentes do peixe. E todos os outros vazam de medo, pois agora o Protinha tá um pouco mais forte. E aparece uma mensagem do sistema, informando 2 missões. Missão fácil, 0 de 100 camarões devorados. Recompensa, visão noturna apropriada. Missão difícil, devorar uma criatura mutante. Recompensa, habilidade aleatória. O Prota fica surpreso, pois ainda pode fazer missões para desbloquear habilidades. E a sereia do sistema o informa que a recompensa por completar todas as tarefas são ainda melhores. Ele pergunta se ainda pode virar humano novamente. E ela responde dizendo que tudo é possível. Então o Prota pensa que como é possível virar humano, a primeira prioridade dele será coletar aquele relógio de bolso. Mas quando ele olha para baixo, tá cheio de monstros ainda. A sereia o avisa que se ele descer lá, ele vai de base. Mas ele ignora e continua descendo. Escondido atrás da alga, já consegue avistar o relógio. Então finalmente chega a hora. Todos os peixes grandes não estão tão próximos. Ele se aproxima, todo feliz, mas percebe a presença de uma criatura ainda maior, parecido com uma cobra gigante. Ele reconhece o monstro, dizendo que era o mesmo que ele viu na cidade antiga de Lintian. A sereia o salva novamente, puxando ele para a superfície. E ele se sente culpado, se chamando de inútil, pois não conseguiu nem recuperar um relógio de bolso. De repente, a namorada do Prota sai do banho, e ele está lá, sentado usando seu notebook. Ela o abraça e diz que está com fome. O Protinha pergunta o que ela quer de comida, e ela responde dizendo que quer macarrão. Um tempinho se passa e ele volta com a tigela de macarrão, dizendo que está pronto. Mas a sala está vazia e não tem mais nada ali. A sereia o interrompe e pergunta se ele está perdido nos pensamentos. Ele se desculpa. E ela pede para ele lutar e dar o máximo para alcançar aquilo que ele deseja, enquanto faz uma bolinha estranha. Ela joga na barbatana dele e o Prota se anima novamente. Ele pega as conchinhas de caracol e pergunta se todas por ali são tão grandes assim. Mas ao tentar morder, elas são muito duras. Então gospe as conchas e reclama delas. Ele se lembra daquele monstro gigante e se compara com ele, dizendo que não consegue nem comer conchas. Como ele pode evoluir? Um tempo se passa e está chovendo, e alguém para o carro, e é a namorada do Prota. Eles chegaram em um local. Tem uma espécie de dragão caído na areia. O carinha pergunta o que é aquilo, e ela abre a porta do carro com tudo, dizendo para reunirem todos, pois aquilo ainda pode acabar explodindo a qualquer momento. Da mesma maneira que acontece com uma baleia quando ela morre, e acumula muito gás pútrido em seu interior. Ela diz que está pronta, faz um corte no monstro. Em seguida, coloca um tubo para esvaziar os gases lentamente. Ela nota algo estranho, e fala que tem um problema interno, gritando para todos se afastarem. Enquanto eles correm, o monstro está inchando cada vez mais, até que dá uma explosão gigante. A cena corta e estamos de volta com o nosso Prota. Ele está caçando por monstros menores, até elogia dizendo que tem um gosto crocante e saboroso, além de dar mais pontos de evolução do que as migalhas de pão. A telinha do sistema aparece e informa que o Prota ganhou uma conquista por caçar camarões Black Shell e recebeu uma recompensa, baú de tesouro comum.
A sereia fica impressionada, pois o Prota realmente comeu 200 camarões adultos, enquanto ele está admirando por ter um sistema até de conquista. O sistema dá a opção de abrir o baú agora, e ele aceita. A sereia segura o baú em suas mãos, que começa a brilhar, e quando abre, as luzes vão ao redor do Protinha, e aparecem várias janelas de opção de upgrade. O Prota já gruda o olho na janela de dentes de serra afiados, e ele pensa se ela é boa ou não, mas de qualquer forma será apenas uma recompensa. Então ele aceita. E olha só, até a sereia ficou animada para saber qual ele escolheu, enquanto ele fica decepcionado por ela não saber o que ele escolheu, mesmo sendo o próprio sistema dele. Ela responde dizendo que as habilidades e upgrades são aleatórios, e nem mesmo ela pode interferir nisso. A telinha do sistema informa que a recompensa foi gerada, porém ele não entende, os dentes dele continuam normais. Ele decide tentar morder uma das conchas anteriores, mas dessa vez deu certo, foi bem mais fácil de mastigar. A sereia pede para ver os dentes dele, e olha só, agora tá bem afiadinho, tá virando uma piranha desse jeito. Já motivado, ele desce para devorar alguns peixes e testar os seus dentes, mas ele reclama do gosto daquele peixe, pois é muito ruim. Ele pensa sobre devorar criaturas mutantes, mas não sabe quais criaturas são essas, se são criaturas que sofreram mutação devido à poluição ou outra causa. O Prota pergunta para a sereia se as tarefas aparecem aleatoriamente ou de acordo com a proximidade do alvo, e ela responde dizendo que não faz ideia. Pensando ali, ele diz que provavelmente tem alguma criatura mutante ao redor, e a que matou ele também era uma. Algo atrás o observa, mas quando ele vira já não tem mais nada. O Prota, com medo, pergunta quem está ali. Vozes de fora comentam para não ser liberado os peixes, e outra voz responde para não se preocupar tanto, apenas informar se algo acontecer. O Prota não entende nada, e de baixo uma presença se aproxima. O Prota desvia por pouco, e é aquela criatura que parece uma cobra. O sisteminha do Prota avisa que está perigoso ali, e que ele deve se preparar para a batalha. A cobrona começa a devorar os peixinhos, e o Prota, em alerta, se pergunta o que deve fazer, não será fácil escapar dali. Um peixão aparece e vai enfrentar a cobrona, mas a cobrona morde logo a cabeça dele, e já parece que a vitória está certa. O Prota só observa a briga dos dois, mas um peixe aparece atrás dele, e ele não consegue se segurar, já o devora ali mesmo. O Prota disse que aquilo é tão ruim que até arde a boca. O sisteminha aparece de novo e avisa que por ter devorado o peixe, ele recebeu 10 pontos de evolução. Ele fica surpreso e contente. Enquanto isso, a cobrona já partiu o peixão no meio, mas ela acaba percebendo a presença do Prota ali, e prepara para atacar. Olha a diferença de tamanho desse bicho. O Prota tenta se acalmar e percebe que a cobrona está ferida, mas ela está irritada e já prepara o bote. O Prota desvia com sua habilidade veloz e se esconde embaixo das rochas. A cobrona fica observando e dá uma rabada nas pedras. O Prota sumiu da vista dela. Enquanto isso, ele fica pensando que tem outros peixes lá em cima. Caso ela não o encontrar, ela vai ir atrás deles. Mas parece que ela não vai desistir tão fácil. E o Prota sente um gelo. A cobrona já manda outros ataques. O Prota está incomodado. A cobrona realmente está focada nele. Restam duas escolhas: ser esmagado e ir de base, ou sair correndo igual doido e tentar fugir. E assim que ela ataca, ele vaza dali. Ela grita e o prende com a sua língua. O Prota pensa se esse é o fim, então essa é a diferença de poder entre eles. A cobrona vem para engolir ele com a sua boca gigante. Enquanto ele pensa em sua namorada, ela está o esperando lá fora. A cena corta e após aquela explosão com a namorada dele, alguém segura sua mão, e é aquele carinha. Ele protege ela dos pequenos pedaços da explosão. Vixe, será que o Prota vai ser trocado mesmo? Ela olha para o monstro, ou melhor, para o que sobrou dele, e só tem pedacinhos no chão. Ela o agradece e ele responde dizendo que tá de boa. E ao olhar melhor, há pequenas coisas verdes no meio da carne do monstro. Ela diz que não é bom, existem ovos ali. Eles precisam acabar com todos e impedir que voltem ao mar. Tempinho depois, a galera já tá se aproximando com as suas arminhas. E a bala come, os ovinhos estão sendo metralhados. Esse carinha tá só puxando o saco dela, dizendo que ela é boa tanto em habilidades civis quanto militares, e dá uma risadinha. E saca só no estilo dela. Enquanto isso, no meio da escuridão, o Prota está dizendo que não pode morrer ali. Ele tem que dar um jeito de sair, ou será muito frustrante. O cristalzinho começa a brilhar, e ele está pensando em uma forma de sair. O Prota foi engolido pela cobrona. Ele lembra do ferimento do monstro, e está bem nas costas. Porém, como ele está na barriga, como poderia identificar a costa dela? O tempo dele é curto. Se demorar muito, acabará sendo digerido. Ele pensa que combinando as habilidades do escudo de aço com os dentes de serra, ele talvez consiga. Ele percebe uma luz verde. A cobrona está se curando. O Prota ativa suas habilidades e vai com tudo. A cobrona até grita de dor.
E ele consegue, saiu de dentro dela. Ele só quer sair o mais rápido possível, pois a cobrona está observando lá de trás. Mas ela desiste e segue a vida. O Prota fica feliz pelo monstro estar ferido, caso contrário teria ficado preso lá dentro e ido de base. Ele pergunta para a sereia o quão grande é aquele lugar, para conseguir acomodar aquele monstro lá embaixo. Ela diz que não sabe e que ele precisa explorar sozinho. Prota fica pensando que o peixe grande foi comido pela cobra, mas já os pequenos ficou para ele. Os Pitico tudo sem entender nada. Ele já vai para cima prontinho para encher a barriga. Ele reclama do gosto, porém mesmo sendo ruim, dá muitos pontos de evolução, então tá valendo. A mensagem do sistema aparece. O anfitrião atingiu os requisitos e já pode evoluir. Deseja evoluir agora mesmo? Ele aceita sem pensar duas vezes, e tudo começa a brilhar. Agora ele está no level 4 e tem uma habilidade nova, a Mordida Poderosa. E habilidade mágica também, a Auspiciosidade Doméstica. Acho que é isso, a tradução do chinês é bizarra às vezes. Ele pergunta o que é aquilo, e o sistema mostra. A habilidade de Mordida Poderosa deixa ainda mais forte a mordida dele, e é uma habilidade passiva. Ele reclama, pois mesmo agora tendo 70 centímetros, ele ainda é pequeno em comparação com a cobra. Mas o sistema aparece com mais missão. Missão comum, devorar 100 peixes necrófagos. Recompensa, afiação dentária aprimorada. Missão normal, devorar 100 caracóis. Recompensa, aumento de dureza das escamas. Missão difícil, engolir uma criatura mutante. Recompensa, habilidade aleatória. Ele já se anima e diz que é hora de comer os peixinhos. Vem com tudo atrás dos peixes e não dá nem graça. Porém, ele percebe algo na cabeça de um dos peixes, que está vazio dentro. Mas na verdade tem umas criaturinhas, uma espécie de verme. Ele olha para o lado e vê o verme em ação, que ataca o peixe e entra dentro dele. O Prota assustado pergunta que criatura é essa. E também para você deixar o like. Não se esquece de se inscrever e comentar o que achou ou alguma obra que queira ver aqui no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.